Então, Mira, acho que a gente pode começar falando da situação que nós temos hoje, né? Nós já falamos várias vezes sobre a falta de regulamentação de alguns pontos em relação à reforma trabalhista, nós tivemos o Supremo se manifestando na questão da terceirização. Eu queria a avaliação que o senhor faz hoje do que aconteceu, de reflexo ainda que nós temos no mercado de trabalho, embora o mercado esteja num momento ainda muito difícil, mas dá para perceber alguma diferença? A primeira diferença perceptível é a redução do número de processos trabalhistas, que, segundo alguns, é da ordem de 40% ou 50%, e talvez venha a diminuir ainda mais. A segunda percepção óbvia, evidente, é do impacto da reforma na estrutura sindical, por força de uma pequena medida. A transformação da contribuição sindical paga pela categoria uma vez por ano ao sindicato em contribuição voluntária. Isto, de imediato, provocou uma brutal perda de receita da grande maioria, se não até da totalidade, dos sindicatos profissionais e patronais. Perfeitamente. Os patronais também foram muito atingidos. A questão, Denise, é que a Constituição de 88 alterou profundamente a organização sindical brasileira. Eu digo que ela mutilou a CLT, podando uma série de dispositivos ao proibir a interferência do governo, a intervenção e a interferência na atividade sindical. Com isso, houve uma ruptura quase completa do sindicalismo com o Ministério do Trabalho. Só não foi completa porque a própria Constituição manteve as categorias profissionais e econômicas e estabeleceu a necessidade do registro. É desnecessário dizer, para o Guilherme e para você, não é? A situação em que se encontra o mundo trabalhista e o mundo sindical. O que cobra a urgente necessidade de uma legislação relativa ao financiamento de atividades sindicais, outra lei relativa ao registro. O registro foi objeto de 7 ou 8 portarias, e não há nada mais volúvel do que uma portaria. O ministro seguinte altera a portaria e altera as regras. Fala-se em um grande escândalo dentro do Ministério do Trabalho, não é? Referente à venda de registros. Então nós precisamos de uma legislação sobre financiamento das atividades sindicais, uma legislação sobre o registro, ou seja, sobre a certidão de nascimento do sindicato. Uma vez que o Supremo Tribunal determinou que o registro se faça no Ministério para preservação do princípio da unicidade, ou seja, do monopólio de representação. Então, é um trabalho difícil, complicado, que o próximo governo terá pela frente e que ele não pode deixar de realizar, porque o papel do sindicato foi também realçado nesta reforma trabalhista. É isso que eu queria ressaltar, mas antes eu lembro os nossos internautas que estão acompanhando, que quiserem participar da nossa conversa, para mandar perguntas para a gente pelo canal no YouTube, pelo Facebook, a doutora Almira aqui. Eu queria colocar exatamente esse ponto, porque a reforma, ela deu importância e deu uma liberdade maior nas negociações de regras dos contratos trabalhistas e, ao mesmo tempo, em princípio, esvaziou os sindicatos do ponto de vista de não ter essa garantia de suporte financeiro para a manutenção. Não? Pois é. Até, só agregando a essa pergunta, eu queria complementar.
A gente vê que a criação da CLT em 43 era uma necessidade, porque de fato não havia nenhuma regulamentação até para a criação de condições de comércio exterior. Mas hoje, eu pergunto, ainda num país amplo como o Brasil, essa reforma trabalhista, a importância dos sindicatos, vamos excluir São Paulo, Rio de Janeiro. Como isso está influenciando na relação naqueles estados um pouquinho mais precários, as condições capitalistas podem ser um pouco mais agressivas, por exemplo, também. Como isso tem sido lido ou tem influenciado nessa relação extra São Paulo, por exemplo? É uma questão extremamente importante, porque nós não temos um Brasil. Nós temos pelo menos 3 ou 4 Brasis, muito diferentes. A Amazônia não tem nada a ver com o estado de São Paulo. E mesmo dentro do estado de São Paulo, as situações não são homogêneas. O Vale do Ribeira é pobre, né? O Vale do Rio Paranapanema é pobre, ao passo que esse eixo aqui em torno de São Paulo é desenvolvido, né? A legislação trabalhista, durante boa parte do período republicano, ela não era exclusividade da União. Foi o Vargas que determinou a unificação dos códigos. Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal e legislação trabalhista. Então, a mesma legislação que se aplica à Ilha do Marajó, aplica-se a Valinhos, Vinhedo, Limeira, Americana, não é? E quem faz essa aplicação é uma justiça também federal. Eu não vejo como, não é, alterar a Constituição para permitir que os estados legislem sobre trabalho. Seria uma emenda constitucional explosiva. Então, isso continuará sendo assim. Uma das maneiras de resolver o problema seria ampliar o espaço da negociação coletiva. A grande virtude da negociação é que ela é atenta à especificidade daquele setor ou daquela empresa. Por exemplo, se a empresa pudesse negociar com o sindicato a cota de deficientes, seria uma grande saída, porque a lei federal, que está lá na Previdência, na lei da Previdência, diz: uma empresa com mais de 20 mil empregados tem que ter até 20% de pessoas portadoras de deficiência e tal, necessidades especiais. Ora, mas não, isso é um critério muito rígido. Uma negociação poderia resolver esse e outros problemas. No caso da participação nos lucros, é a negociação, porque uma empresa tem lucro, a outra pode estar tendo prejuízo. Não é? Mas esta reforma, uma reforma de largo espectro, eu acho muito difícil. Não dá para abraçar o mundo. Eu coloco como prioritário nesse momento a questão do financiamento da atividade sindical e do registro, para impedir que continue essa proliferação de entidades, não é? E para que o sindicato tenha recursos, porque, caso contrário, como é que ele vai negociar? Negociação é uma coisa onerosa, ele tem que ter departamento jurídico, tem deslocamento, tem despesas. Então não dá. Vamos cuidar, né, por partes. Eu posso até estar enganado, pode haver algo mais prioritário do que isso, mas eu creio que os dois grandes impactos da reforma, não é, são exatamente esses. Quanto à redução do número de processos, embora algumas pessoas não gostem, porque, entre outras coisas, afetou um grande mercado de trabalho, que é dos advogados trabalhistas e reclamantes, não é? A Justiça do Trabalho não poderia continuar crescendo como vinha acontecendo, não é? Porque não é a solução, o conflito não é a solução. E processos que muitas vezes se arrastavam por um tempo enorme, filas e tudo mais. 10, 20 anos.
Não é? O conflito é sempre indesejável. Até falando aqui como sindicato, eu como vice-presidente de gestão do Secov, eu brinco que eu sou o síndico do sindicato aqui, então estou bem imbuído das questões internas. E, de fato, o financiamento da representatividade é uma coisa extremamente importante para continuar defendendo de maneira sustentável e responsável, acima de tudo, os interesses da categoria, o que não acontece em alguns sindicatos ou vários sindicatos. Por outro lado, justamente a regulamentação do registro, porque uma vez que você está defendendo uma categoria e a pessoa não é responsável, enfim, você abre um leque imenso para que maus sindicatos atuem defendendo o interesse dos seus dirigentes. Então, eu acho que a reforma nesse ponto pode ser positiva, porque haverá uma extinção desses maus sindicatos. E, enfim, a questão do financiamento, acho que como sindicato patronal a gente vai ter que criar novas formas de receita, mas em ambos os casos, o que de certa forma poderia ser criado ou colocado é um compliance e prestação de contas mais detalhado do que cada um faz, como faz, não só para os associados, que isso a gente tem uma grande dificuldade em se vender, o bom trabalho no caso que o Secov faz, mas enfim, de maneira contábil, jurídica, qualquer forma que fosse ainda no detalhe de como empregue todo o dinheiro arrecadado e as frentes que a gente atua. Além, claro, a gente ter que talvez focar um pouco mais nas nossas áreas de atuação e não tentar abraçar o mundo como muitas vezes alguns sindicatos fazem. Eu acho que é uma coisa importante que me chama a atenção, especialmente do lado dos empregados, que as pessoas veem o sindicato como uma entidade que apenas recebe dinheiro. As pessoas não têm a noção da importância em termos de negociação, até do respeito do que está previsto em legislação, negociação salarial, negociação de muitos direitos trabalhistas que avançaram em função dessas negociações. Então as pessoas falam, me livrei do sindicato. É isso, exato. A ideia que deu é isso, eu não tenho que pagar mais aquilo. E no momento em que a legislação abre aí a possibilidade de muita negociação, imaginar que numa grande empresa cada trabalhador vai negociar diretamente com o patrão a condição do contrato é inviável, é impossível. Agora as pessoas têm essa ideia. Mas, Denise, me livrei disso. Interessante. Os sindicatos, com o seu financiamento garantido, em grande parte pelo imposto, pela velha contribuição sindical obrigatória, nunca eles se preocuparam em se abrir para o público. O que faz um sindicato? Não é? Exato. Eu sou da época pré-histórica da vida sindical. O sindicato, durante longos anos, foi muito mais um organismo político, uma espécie de linha auxiliar de partido político, do que propriamente um representante de uma classe. O dirigente sindical de hoje ele tem que entender que esse aspecto combativo, político, perdeu, não tem mais sentido. Hoje é uma entidade prestadora de serviços. Há algo que precisa ficar claro, Guilherme, e precisa ficar claro, Denise, é que sindicato é pessoa jurídica de direito privado. Quando ele nasceu lá na CLT antiga, ou antes, nas primeiras, imaginava-se que o sindicato era ou entidade, pessoa jurídica de direito público, ou uma espécie de um misto entre pessoa jurídica de direito privado e direito público. Não. Com a reforma e a extinção da obrigatoriedade, fica muito nítido, juridicamente, que é pessoa jurídica de direito privado, como são também os partidos políticos, que já foram pessoas jurídicas de direito público. Hoje são pessoas jurídicas de direito privado. Isto concede aos sindicatos uma grande autonomia na administração interna. Evita a interferência externa de Ministério Público, de Justiça, etc. O que diz respeito a violações da lei. Não é? Mas, não violando a lei, ele tem uma grande autonomia. Ele pode, portanto, cobrar por serviços prestados. O que antes não podia ser contribuição obrigatória. Então, a contribuição seria mais ou menos por aí? Por aí. Compreende? Um sindicato que tem colônias de férias
e muitos têm, construíram, eu me lembro das primeiras, ele pode cobrar uma diária mais barata, mas ela pode se tornar também uma fonte de receita. O trabalhador não consegue ir para um hotel comum, 1, 2 ou 3 estrelas, e certas colônias são hotéis de alta qualidade. Compreende? Pelos serviços odontológicos pode cobrar. Tem alguns que têm até plano médico, acesso a isso, né? Plano médico. Agora, então, amigo, como é que se dará, deveria acontecer, pelo menos na sua avaliação, essa transição? Desse momento em que as pessoas se tiram, olha, estou livre da contribuição, pago se eu quiser, e fica pensando, vou pagar ou não vou pagar, né? Até a hora que tem um problema de fato, até para homologação de acordo e uma série de coisas, reajuste salarial, database e tudo mais. Como fica essa transição? Não é? Porque a gente percebe assim, uma aversão, inclusive alguns candidatos à presidência falaram da possibilidade de volta da contribuição, e isso foi usado como uma bandeira, como se fosse uma coisa de querer defender quem não tem representatividade. Então, a volta da contribuição obrigatória seria um passo atrás. Isso seria um Então, por isso eu queria saber como é que seria a transição. Mas o sindicato, ele precisa se comunicar com a sua base. Não é? O sindicato, essa pulverização prejudica a comunicação porque o sindicato tem um orçamento pequeno, proporcional à área que ele representa. Eu sempre me perguntei, por que aqui na região do Vale do Paraíba, você tem em cada município um sindicato de metalúrgico. Cada sindicato com uma orientação política diferente. Um pertence a uma central, outro pertence a outra central, outros não têm orientação política nenhuma. Então o sindicato precisa demonstrar a que veio. No mundo, é assim que as coisas acontecem, não é? Você tem numa banca 10 revistas semanais à sua disposição. Vai escolher uma delas. Qual a revista que você vai escolher? Não é pela cor da capa. É porque você sabe que aquela revista tem mais conteúdo do que outra. Assim ocorre na assinatura do jornal, assim ocorre na filiação a um clube, e assim deve acontecer em relação ao sindicato. Demonstrar a sua utilidade. Demonstrar isto que você acaba de dizer, Denise, que o trabalhador isolado, por melhor que seja o empregador, ele não tem forças. Ainda mais numa época como hoje. Olha, durante o regime militar, em dissídios coletivos e depois em negociações, os sindicatos conquistaram a estabilidade da gestante. Foi em dissídio o sindicato dos químicos. Eu era o advogado. O salário do substituto, a obrigatoriedade do fornecimento de um envelope de pagamento com as importâncias pagas e descontadas, coisas que não estavam na CLT e não existiam. Então, na medida que os sindicatos foram estudando, olha, o que está faltando, onde há um vácuo legal, como é que nós podemos preencher isto? A hora extraordinária, que na CLT era de 25%, os sindicatos passaram a reivindicar 50% e ganharam. Se a hora extra seria trabalhada no domingo, conseguiram um percentual maior. Antes da Constituição, determinaram 80%. Os sindicatos já tinham incluído na sua pauta o pagamento das férias em dobro. Não conseguiram férias em dobro, mas conseguiram férias com 1/3. É interessante, foi um período de maior produtividade por parte dos sindicatos. Eu posso citar químicos, testes, metalúrgicos de São Bernardo, metalúrgicos de São Paulo. Né? Havia, diante do arroxo salarial, que era uma realidade, a saída era buscar ganhos jurídicos, que foram conseguidos. Parece-me que isto um pouco que diminuiu ou não foi suficientemente informado aos trabalhadores. Agora, com essa liberdade, há necessidade do sindicalismo do lado dos trabalhadores e do lado dos empregadores, para que se possa dar um entendimento, porque também é difícil um empresário, ele sozinho,
próprios empregados, porque aí pode ter a ação do outro. Essa ideia de a relação da negociação prevalecer mesmo. É interessante que a reduzida taxa de sindicalização afeta também e muito o setor patronal. Também no setor patronal não há esse engajamento, não há esse em algumas entidades. Em algumas, por exemplo, o sindicato das indústrias de automóveis, Anfávia, Sinfávia, não é? A FENABAN, a FEBRABAN, são entidades muito fortes. Mas o número de representados é pequeno, porque os integrantes da categoria são em pequeno número. Quando você vai para um setor como de fiação e de selagem, a quantidade de pequenas empresas é grande demais. É o caso do nosso sindicato aqui. O Secov, quando você tem uma base mais reduzida, elas veem a importância, até porque basicamente os dirigentes acabam se confundindo um pouco entre um presidente de uma empresa e o diretor do sindicato, como em todo sindicato patronal. Mas no nosso caso aqui como sindicato, é importante não só ressaltar o sindicato e a sua importância na relação trabalhista, mas nos projetos que defendem o setor. Isso é extremamente importante. Por exemplo, aqui, tudo bem, a gente está falando de relação trabalhista, mas o programa Minha Casa Minha Vida foi construído não só por um programa político, mas uma convergência de sindicatos do setor que viu que aquele programa poderia criar um número imenso de empregos para todo o setor da construção, ou imobiliárias, ou inclusive empresas que fabricam insumos para o setor. Agora, de fato, como antes era não uma contribuição obrigatória, quando é obrigatória é um imposto mesmo, um imposto sindical, era muito fácil você arrecadar, fazer o bom trabalho, no nosso caso, que a gente faz, e simplesmente a gente não comunicava isso ao público. Agora, sendo, no nosso caso, um sindicato patronal, a gente, como nas nossas empresas, vai ter que vender o nosso peixe melhor para o nosso cliente, que é o nosso contribuinte hoje voluntário. Muitos vêm, mas a maior parte, infelizmente, ainda não vê ou não se interessa por isso, e que, consequentemente, arrecada não. Não há dúvida disso, que o setor patronal ele tem um raio de atuação muito mais aberto do que o sindicato profissional. A Fiesp, por exemplo, se engaja em campanha relativa a impostos. Uhum. Não é isso? Que é uma coisa extremamente importante para o empresário. Comércio internacional. Comércio internacional, ela não fica apenas restrita à questão de relações do trabalho. Não é? A Fiesp teve uma atividade muito grande quando nós tínhamos um elevadíssimo número de greves. Digo, atuação grande na área de relações do trabalho. À medida que as greves se reduziram, ela não deixou de existir, porque ela tem outras coisas a fazer. O que um sindicato profissional já não tem. O campo dele é muito limitado a relações do trabalho. Mas entra muito na questão da discussão dos direitos trabalhistas, daquelas coisas que podem ser agregadas, determinadas condições de trabalho, né? Muita coisa se coloca em relação a isso. Denise, todos sabemos que há um número exagerado de leis. O que acontece com os sindicatos? Eles, ao invés de irem buscar pela negociação, vão buscar pelo legislativo. E com isso eles reduzem o seu campo de atuação. Não é isso? Colocado na lei, a lei é federal, não precisa mudar uniforme, não é isso? Os sindicatos lutaram muito pela estabilidade da gestante. Foi uma das grandes conquistas sociais. Não é? Na medida em que isso foi incorporado à Constituição de 88, não entrou mais na pauta de negociações. Não é isso? Houve uma época em que os sindicatos, lá atrás, brigavam por um abono de Natal. Nas grandes empresas havia um abono de Natal, um abono natalino. Vem a lei do 13º, o sindicato já não teve mais que discutir esse assunto.
Que agora foi chamado de jabuticaba, né? Saiu da pauta. Agora foi jabuticaba, exatamente. Então, saiu da pauta. Não é? Mas na livre negociação não vai voltar a discussão em relação a isso, inclusive pela forma de contratação do trabalhador. Foi colocada a questão do trabalho intermitente, tem a questão do home office, tem a questão de terceirização. Tudo isso pode envolver o sindicato, não é uma questão a ser negociada só entre o trabalhador e o... Pode, o sindicato... Não, isso não pode ser negociado entre o trabalhador e a empresa, porque ele sempre é desvantagem. Não é isso? Isso é uma questão que deve ser negociada pelo sindicato. Mas os sindicatos têm que entender isso. Não é isso? Estudar como é que fariam isso. Não é? Mas se eles abdicam e deixam tudo por conta, olha, nós elegemos fulano deputado federal, ele vai cuidar disso. Então o sindicato está fazendo o quê? O papel dele é eleger deputado? E tem a conotação política também disso, né? Que muitas vezes o empregado não concorda. Não, desde que eu elegi meu deputado, eu não tenho mais preocupação quanto a isso. Não, você tem que se preocupar com isso. Não é? Porque diretamente você é o interessado. Sobretudo num país onde a legislação fixa o mínimo, não é isso? O que a lei fixa é o mínimo. É um país extremamente desigual. Por que o Sindicato de São Bernardo se destacou na década de 70? Porque ele não se satisfazia com aquele mínimo negociado entre as duas federações, a Fiesp e a Federação dos Metalúrgicos. Ele dizia, não, aqui é a indústria automobilística, nós temos direito de ganhar mais. E foram ao remédio extremo, foram à greve. E ganharam. Não há dúvida, isso pertence à história. O sindicato que abdica do seu papel, né, numa sociedade em constante transformação, para delegar tudo ao seu deputado, por que todo dirigente sindical, depois que adquire uma certa expressão, quer ser deputado? Não é? Eu dizia para o Joaquinzão aqui de São Paulo, falava, Joaquim, você como presidente dos metalúrgicos de São Paulo, na época o maior sindicato da América Latina, você é mais importante do que um senador. Porque o seu colégio eleitoral está dentro do seu sindicato. Você não precisa ser deputado. E agora a gente tem exemplos, né? Ele foi ser vogal do sistema. Mas agora tem o Paulinho da Força, tem o Luiz Marinho que disputou o governo, também veio de sindicalismo, de lados aí concorrentes, inclusive. Não que sejam coisas excludentes, não são excludentes, mas o foco principal da atividade do dirigente sindical é a sua atividade como dirigente e como líder. Ele não pode ser apenas um diretor de sindicato, ele deve ser o líder de um segmento da economia. E tem essa representatividade pelo setor, mas a reforma trabalhista não expõe os sindicatos, de novo, a essa necessidade de ter representatividade, não só porque perdeu a contribuição, mas porque vai ter um papel ativo nas negociações. A representatividade... Ou deve ter, não é? A representatividade não vem da lei. A lei chancela, não é isso? Mas a liderança, quem dá não é a lei. É a atividade do dirigente, não é? A sua combatividade. Quando eu falo combatividade, eu não digo necessariamente agressividade, violação da lei, não é isso, não. É saber o que o setor que ele representa precisa, não é isso? E tratar de encaminhar a discussão nesse sentido. Agora, a senhora acha que isso deve acontecer pelas próprias forças do mercado de trabalho mesmo, os sindicatos se estabelecendo pelo que eles possam passar de mensagem? Olha, Denise, vamos botar aqui uma pitada de realismo. O mercado de trabalho está em crise, não é apenas no Brasil, é no mundo. Não é? O confronto entre tecnologia e trabalho humano começa lá antes da primeira Revolução Industrial. E começa a se agravar a partir da primeira Revolução Industrial. Uma máquina de fiar primitiva substituía, segundo o historiador, 500 fiandeiros. Que fossem 200, que fossem 100. Você imagina hoje o que um robô substitui numa montadora de automóveis. Não é isso? O que faz um computador numa repartição pública?
quanto de papel é poupado, quanta mão de obra é poupada. Mas, ao mesmo tempo, a população mundial cresce. E no caso brasileiro, nós já estamos com mais de 200 milhões de habitantes. A grande maioria desses 200 milhões vai procurar trabalho. Tem que encontrar um lugar para trabalhar. Não pode cair na ociosidade. Não tem dinheiro para isso. E fere a dignidade do ser humano não ter trabalho. Então, como é que nós vamos compatibilizar as duas coisas? Desenvolvimento tecnológico e crescente pressão sobre o mercado de trabalho. A cada ano, eu creio que 1,5 milhão de jovens completam 18 anos e querem trabalhar. Como é que vamos fazer? Partimos para uma sociedade ociosa? Ou temos que encontrar novas formas? Porque as ideias do século XIX não servem para o século XXI. Uhum. Não é isso? E toda a nossa legislação foi construída sobre ideias do século XIX ou sobre ideias da primeira metade do século XX. Isso não vai dar certo. Daqui a 10 anos, como estará o Brasil? Eu tenho vontade de escrever um artigo, né? Brasil 2050. Como será este país até o ano 2050? Difícil fazer essa projeção, né? O Sarney tentou. O Sarney tem um livro que se chama Brasil Século XXI, o livro das profecias. E eu entrei com um artigo lá, exatamente sobre o mercado de trabalho. Deve ter uns 250 artigos de 250 pessoas diferentes, né? Até o Pelé escreveu, os Oscar Niemeyer, todo mundo escreveu. Nenhuma profecia se confirmou. Nenhuma. Ninguém conseguiu antever esta confusão em que nós estaríamos. Mas tem mudanças importantes acontecendo agora, né? E na área trabalhista. Sim, sim. Mas o espírito ainda é o da CLT. O núcleo, não é isto? O cerne de toda a legislação é o contrato individual de trabalho, hiperprotegido, não é isto? Ou melhor, detalhadamente regulamentado. Isto vai dar certo, nós já estamos esboçando, não é? Trabalho intermitente, o trabalho a domicílio, não é isto? Depois de muita resistência, aceitou-se a terceirização. Mas ainda é muito pouco. Desses 13 milhões de desempregados, Denise, nem todos foram vítimas da crise. Eu creio que 8 milhões, 7, 8, um chute, são fruto do desenvolvimento da tecnologia. Pessoas que perderam o emprego e não têm chance de voltar a exercer aquela profissão. Na sua atividade, numa redação de jornal, quantas profissões apareceram numa redação de jornal? Muitas. E o jornal continua sendo feito. Revisão, não é isso? uma série de coisas. De programação. Eu escrevia, tinha uma coluna no Notícias Populares. Tinha uma coluna de 20 linhas por 70 toques. Notícias Populares. O jornal era feito no linotipo. O que aconteceu com o linotipo? Que foi uma revolução. O linotipo, ao substituir o tipógrafo, né, porque a imprensa de Gutenberg durou 500 anos com tipos móveis. Até que um americano inventou o linotipo. Ao invés de montagem, o sujeito digitava e saía a linha, pronta para ser montada, não é, com uma composição feita de chumbo, não sei mais o que e tal. Eu era ginasiano e vim ver. O ginásio fez uma excursão a São Paulo para a gente ver o funcionamento de uma linotipo. O que foi feito a linotipo?
Hoje o jornal é eletrônico. Mas o jornal e a revista estão perdendo espaço exatamente para a internet também. Não é só a profissão, só o emprego que está sendo perdido, está sendo as empresas, o empreendimento. O empreendimento está perdendo espaço. Exatamente. E a construção também atualizou muito, né? O nosso setor, a gente até vê muito bem inclusive os sindicatos dos trabalhadores, essa flexibilização na relação, porque chega uma hora que você não consegue dar emprego, a pessoa também não tem emprego, ela fala, olha, alguma coisa eu vou ter que abrir mão, e você também, para que a gente possa ter uma correlação aqui de existência, inclusive. Porque chega num ponto onde você ou não contrata, ou contrata de maneira informal. Enfim, então a gente vê esse reequilíbrio com muito bons olhos, porque o nosso setor também está passando por profundas mudanças. Você vê hoje um corretor de imóvel, ainda que você tenha um bom profissional, para a internet você muitas vezes dispensa a necessidade dele. No setor da construção civil, a mesma coisa, novas tecnologias e tudo mais, a gente vê cada vez mais, apesar de ser um setor que ainda emprega muita mão de obra, senão que mais emprega mão de obra, que já olhando outras formas de dispensar a mão de obra humana por uma questão de aumento de produtividade, enfim, o que seja redução do custo do produto final. A agricultura passou por isso, né? Que é uma dos setores que mais sofreu influência. A agricultura. A produtividade explodiu e a mão de obra desapareceu praticamente, porque já há tratores que não tem motorista, colhideiras, não é? Você entra numa usina de açúcar, tudo é comandado por robô. Você quase não vê operário. Era o setor que empregava demais, né? Demais. A questão do boia fria, não é? Eu participei, fiz aquele acordo de Guaribe e tal, mas o boia fria desapareceu. Não há mais trabalho braçal. Existe alguma coisa muito pequena relativamente àquilo que foi, não é? E esses boias frias, onde é que eles estão? O filho do boia fria, onde ele está? Será que ele está fazendo uma faculdade? É difícil. Esse é ajustar. Agora, Tommy, como é que o senhor vê? A gente está chegando quase no final, o ajuste no mercado de trabalho, do sindicalismo, essa realidade que nós temos. De um lado, um baixo crescimento ainda da economia, empregos que estão desaparecendo, flexibilização de regras, possibilidade de negociação. O senhor vê um ajuste maior do mercado a curto prazo? A gente pensando, inclusive, no próximo governo, o que o senhor espera que aconteça? Não automaticamente. Não haverá ajuste automático como decorrência apenas da mudança do presidente da República, a alteração da composição do Congresso. As partes interessadas precisam sentar e conversar. Quais foram as duas missões que o saudoso Tancredo Neves me deu quando me convidou para ser ministro do Trabalho? Ele disse: Pazianotto, nós precisamos celebrar um pacto social. Ele tinha em mente, não sei se ele conhecia bem ou não, o célebre Pacto de Moncloa, da Espanha, que foi que permitiu a transição da ditadura para o regime democrático no governo Soares. E ele queria também a ratificação da Convenção 87, ou seja, a libertação completa da estrutura sindical do controle do Estado. Ampla autonomia de organização. Convenção 87 é ratificada por 150 dos 180 países membros da OIT. O Brasil pertence àquele reduzido número, ao lado de umas coisas insignificantes, dos que resistem à ratificação. Bem, quanto à questão da Convenção 87, eu não sei, mas que haveria necessidade dos extremos se aproximarem em busca de um pacto que viabilize essa transformação do país. A transformação não será feita por uma revolução sangrenta. A transformação deve ser feita por uma grande negociação. Você sabe quem foi o principal fator impeditivo da celebração de um pacto social? O PT e a CUT. Eles se recusavam a negociar. Numa atitude, a meu ver,
absolutamente impatriótica, porque nada estava pré-definido. Era uma questão de negociação. Vivíamos um período de uma inflação galopante. Então nós tínhamos que conter a inflação e sair do arroxo salarial do regime militar sem choque. Como? Mediante uma negociação. Eu tentei, mas não consegui. E foi um dos grandes insucessos do governo do presidente Sarney. Mas agora o senhor acha que o acerto tem que correr à margem do governo? Não. O governo deve ser o promotor, mas não protagonista. Compreende? Ele deve ser o articulador de um pacto social. Eu ia até fazer uma colocação, até enxergando a resiliência que o senhor teve atuando no Executivo, Legislativo e Judiciário. Então a gente vê o Executivo quer promover um crescimento, o Legislativo vai criar alguma lei que cria essa condição e o Judiciário pode definir ou não se aquela relação está equilibrada ou não. Qual é a relação entre esses três? É o principal problema, por exemplo, numa relação de trabalho que prejudique justamente uma promoção de um crescimento, onde a gente aqui faz a nossa parte, mas eventualmente entre eles não tem uma negociação que promova condições porque o que um quer, o outro promove e o outro decide diferente, enfim. Olha, a lei não promove nem a felicidade, nem o desenvolvimento. A lei cria condições ou retira os obstáculos. A finalidade da lei é ou gerar condições, criar um ambiente favorável, propício à negociação e retirar os obstáculos. Quando eu tenho uma legislação trabalhista que se aplica indistintamente ao grande conglomerado internacional, à grande montadora, ao grande banco e ao microempresário do setor da construção civil, alguma coisa está errada. A lei não consegue ter essa flexibilidade, não é? De se adaptar a situações tão díspares. Uma das coisas que há muito tempo se fala, inutilmente, é num estatuto real para a micro e pequena empresa. O microempresário vai para a informalidade por um único motivo. Ele não consegue suportar os custos que recaem sobre o contrato formalizado. Ora, não é justo isso. Ele, além de ser submetido a uma condição impossível, ele passa a ser punido porque não consegue fazer o impossível. Haveria algo de errado em se dar um tratamento diferente em matéria trabalhista ao micro e pequeno empresário, porque são eles, não é, os mais numerosos na economia. Empresas com mais de 1.000 empregados representam 0,0 qualquer coisa por cento do total. O micro representa 60%. Que ele gere 2, 3, 4 empregos. Acontece que ele não suporta. Ele contrata um ajudante hoje, o ajudante já está acumulando direito de férias, de 13º, não é isso? Antes dele ter faturado R$10. Uhum. Está correndo, viu? Não é isso? Perfeito. Tommy, nós temos que encerrar. A conversa estava ótima. Eu agradeço mais uma vez sua participação aqui no nosso debate. Para mim é uma honra. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós contamos também com a presença do Guilherme de Luca, que é vice-presidente de gestão administrativa do Secov, doutor Almir Pazianotto, que esteve, como ele lembrou agora, de todos os lados, né? Da justiça, do lado do sindicalismo, do lado do Ministério do Trabalho. Então, a sua experiência foi ótima. E você pode ouvir, depois conferir o nosso programa na íntegra, fica disponível lá no canal do Secov. Muito obrigada.